aqui esses recursos. Para quem chegou agora, sou Miriam Alice, psicóloga e psicoterapeuta de casal e família. Estou muito feliz de poder ter esse espaço de reflexão, de troca, para que a gente possa inaugurar e, quem sabe, até perpetuar essa prática. Nós vamos falar hoje de Setembro Amarelo, mês que existem campanhas com essa temática da conscientização, da prevenção ao suicídio e da promoção de saúde. Eu vou falar de um lugar que tem a ver com o meu percurso, e para isso eu vou me apresentar. Eu sou psicóloga, com especializações na área de suicidologia, prevenção, pós-venção e políticas públicas. E aí, durante a apresentação, vocês vão entender melhor o que quer dizer cada uma dessas nomenclaturas, tá? Então, dentro das especializações que eu tenho, essa é a que hoje vai ter aí maior embasamento. Esse é o meu lugar de fala. A contextualização, a partir de que ponto nós vamos trabalhar? Quais são as temáticas? E não, inicialmente, eu vou falar de prevenção primária, secundária e terciária. Em paralelo, sobre promoção de saúde. Não sei se todos estão cientes, mas aí eu vou reforçar. A campanha se deu a partir de um episódio fatídico de um jovem de apenas 17 anos que cometeu suicídio. Isso nos Estados Unidos, né, no ano de 1994. Um jovem de 17 anos cometeu suicídio dentro do Mustang amarelo, que era de sua propriedade e que ele tratava com tanto carinho e tanto zelo. No seu velório, familiares e amigos começaram a distribuir entre os presentes essa fitinha, né, que está aqui, amarela, trazendo mensagens de apoio para as pessoas que estivessem em sofrimento. E a partir desse movimento bem localizado, isso foi se pulverizando, se estendendo para outros lugares e para outros países, como uma campanha de conscientização e de valorização da vida e da conscientização do risco de suicídio para as pessoas que estão em sofrimento. Então, a partir daí, né, a partir desse episódio, nos Estados Unidos, essa campanha chegou ao Brasil. Isso começou a ser oficializado a partir de 2015. Então, nós já temos aí um percurso de 10 anos que essa campanha vem ganhando força no Brasil, né? Existe um tabu para se falar da temática do suicídio. Muitas pessoas temem, inclusive, que se fale sobre esse tema e que isso possa incentivar pessoas que estão com uma vulnerabilidade maior. E aí a nossa proposta é exatamente desconstruir esse tabu e poder falar da proposta do espaço de fala e de escuta para que a gente consiga, né, desconstruir tanto o tabu, como também fortalecer vínculos e poder esclarecer a importância do acolhimento da pessoa que está em sofrimento e poder tanto ouvir quanto saber direcionar, né? Então, a partir daí, a gente já começa a entrar na prevenção primária. Esse trabalho que eu estou fazendo hoje, divulgando, esclarecendo, difundindo informações, é um trabalho de prevenção primária. Dentro, né, dessa importância, qual é a importância
dessa prevenção primária tem exatamente a proposta de criar um espaço de acolhimento e de escuta dentro das próprias famílias, dentro das comunidades, das escolas, das instituições, das empresas, que esse espaço ele seja tanto criado quanto preservado, não apenas em setembro, mas em todos os meses do ano. Contudo, setembro é uma referência para que esse assunto seja enfatizado. Mas cuidado, ele é necessário durante todo o ano e não apenas em setembro, né? Então, se eu, dentro da prevenção primária, eu estou aqui fornecendo informações. E dentro da prevenção secundária, o que vem a ser? É exatamente implementar ações, né? Então, quando eu forneço informações para que cada pessoa possa identificar dentro do teu círculo, dentro do seu contexto, se tem uma pessoa em sofrimento e essa pessoa entende como ajudar e entende como também pode prejudicar e sabe aonde recorrer em caso de necessidade para oferecer auxílio, para se informar ou para direcionar e encaminhar a pessoa que está em sofrimento, a gente já está aí praticando a prevenção secundária. E isso só é possível a partir de profissionais responsáveis que falem com bastante responsabilidade sobre o tema, que possa desconstruir esse tabu, que possa esclarecer sem criar aí mais situações que possam dificultar o acesso ao cuidado. Não? Então, o nosso objetivo é, dentro da prevenção primária, dentro da prevenção secundária e dentro do que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, poder prevenir, poder conscientizar, poder exercitar essa prática do acolhimento, poder também, a partir do conhecimento, isso ser divulgado e, consequentemente, isso ser um processo educativo. E também, quando a gente começa a falar, a identificar, a conhecer, a gente também começa o quê? Criar pesquisas, esclarecimentos. E o mais importante, a partir de pesquisa, a partir de dados reais, a gente consegue criar políticas públicas de saúde, que é o que vai fazer toda a diferença no processo de ajuda, no processo de acolhimento e no processo de tratamento, né? Então, conscientizar, prevenir, acolher, mobilizar a comunidade, reservar um horário, como nós estamos fazendo aqui, podendo conversar um pouquinho, né? Já é aí de grande conquista. Então, quando eu falo de promoção de saúde, eu estou falando do quê? De propiciar bem-estar, de dar espaço para eu perceber os meus sentimentos, para que eu possa também exercitar aí o autocuidado, né? Então, nós já falamos do que é prevenção primária e prevenção secundária. E aí, como identificar o que é um comportamento suicida, né? O suicídio não é algo atual, ele é, né, algo que já ocorre ao longo da história da humanidade. E os fatores, eles são multifatoriais. Os determinantes, eles são diversos, né? E eles passam por uma questão social, passa por uma questão fisiológica, passa por uma questão de fatores internos e externos, e não apenas uma questão individual. É importante destacar que a ação de pôr fim à própria vida, na maioria das vezes, é precedida de sinais anunciados. E é por isso, né, que é tão importante a gente falar sobre esse tema, porque tem muitas pessoas que não conseguem identificar os sinais porque não conhecem. E aí, um episódio fatídico acontece com uma pessoa bem próxima, e aí a pessoa vai recapitular e fala: caramba, estava tudo ali, eu não estava percebendo, né? Então, o quão importante é conhecer esses sinais para poder acolher,
e direcionar, encaminhar para um tratamento, né? O suicídio, ele constitui uma ação deliberada, consciente e intencional, planejada, executada pela própria pessoa, né? A gente vem de sinais que vão intensificando, que vão se tornando cada vez mais cronificado e que, a partir de uma ideação que já envolve um planejamento, a pessoa vai cada vez se apropriando mais dessa convicção, dessa necessidade de não ter recursos para lidar com o sofrimento, né? Então, tudo isso começa a criar ali uma certeza que a única solução é pôr fim ao sofrimento a partir de quê? De pôr fim à própria vida. E não necessariamente a pessoa entende isso como morte, ela entende como pôr fim a um sofrimento, né? Então, por isso que é tão importante um espaço para que a pessoa, inclusive, possa perceber que muitas vezes a dor é tão grande que não dá nem espaço para isso ser elaborado, né? Então, eu vou trazer para vocês alguns fatores de risco. Se eu tenho uma pessoa em depressão e a pessoa vem com uma fala bastante desesperançosa, com, né, um teor bastante pejorativo, depreciativo, a gente já precisa ter cuidados nesse sentido. Se tem históricos, né, de tentativas de suicídio, se a pessoa já teve algum tipo de tentativa, mesmo que já há muito tempo, ou se na família tem histórico de suicídio, a gente já precisa tomar uma atenção para essas situações. Pessoas que estão em conflito familiares, que têm um comportamento que não era peculiar a partir de uma perda, de um adoecimento, de uma mudança muito significativa na vida, começou a ter esse isolamento, a gente já precisa também começar a dar uma atenção para um acompanhamento para essa pessoa, né? Um estresse crônico, e um fator que a gente não pode descartar, que é muito comum quando a pessoa está desanimada, está procurando motivação, o abuso de substâncias, né? A pessoa tende a se aproximar ainda mais de um uso que poderia ser um uso inicialmente pontual, social, recreativo, que aí a gente começa a ter um uso regular, que pode chegar a um uso problemático, prejudicial, de álcool e de outras substâncias, sejam essas lícitas, ilícitas ou controladas. Então, se a pessoa começa a fazer uso dessas substâncias devido a dar ali uma resposta para o seu adoecimento, para a sua dor, né, a gente intensifica aí o risco da pessoa, dentro de um momento de extremo sofrimento, vir a cometer suicídio. Então, vamos falar um pouquinho dos mitos, né? Quais são os mitos? Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar, certo ou errado, né? Isso é um mito. Pessoa que fala, não podemos descartar e desconsiderar que ela só está falando, não vai fazer. Se existe uma fala, já existe ali uma necessidade de que isso seja acolhido e também abordado, né? Seja pela própria familiar no primeiro momento e se sentir ali uma necessidade de encaminhar para profissionais da área. Conversar sobre esse tema, como estamos fazendo aqui, é muito importante. Então, se houver essa fala, né, que não é bom falar sobre esse tema, também é um mito. Quais são as verdades? A pessoa que tentou suicídio está em ambivalência de sentimentos? Sim, é verdade. Ela quer acabar com o sofrimento,
e relaciona isso com morrer, mas não necessariamente a pessoa quer morrer. Então, quando a gente fala sobre ambivalência dos sentimentos, né, é nesse sentido. Eu quero pôr fim à minha dor, que é dilaceradora, e aí associa-se que morrer é a solução, mas não tem a abrangência de querer ali por fim a vida de uma forma consciente. É um ato, muitas vezes, de desespero, né? Suicídio é um ato de desespero de quem não percebe alternativas para lidar com a sua dor. Verdade. Né? Vou trazer para vocês algumas estatísticas. Né? Atualmente, mais de 720 mil pessoas morrem por suicídio no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa pratica o auticídio. Para cada morte por suicídio, 20 tentativas ocorrem. Então, a cada 20 tentativas, uma se efetiva. Suicídio é a terceira causa de morte para pessoas entre 15 e 29 e 30 anos. Isso em âmbito global. Cerca de 73% dos suicídios ocorrem em países de baixa e média renda. E aí a gente coloca o quê? A realidade do Brasil. Em 24 horas, um dia, em média, 2.000 pessoas se autoexterminam. Estou falando em âmbito mundial, mas que 73% desse percentual acontece em países de baixo e média renda. Mais da metade de mortes por suicídio acontecem antes dos 50 anos. E aí eu vou explicar um pouquinho por que esses números pairam por esses, né, por esses perfis. Agora, quanto ao Brasil, no Brasil, entre 2011 e 2022, a gente está falando de um intervalo de 10 anos, a taxa de suicídio entre jovens no Brasil cresceu em média 6% ao ano. No mesmo intervalo, notificações de autolesões. Então, quando a gente fala de autolesões, né, a gente não está falando de suicídio, mas a gente já está falando de um comportamento que demonstra um sofrimento, que é quando, principalmente na adolescência, mas não exclusivamente na adolescência, começam a prática, né, do cortar, né, do se machucar, do se autolesionar, muitas vezes para dar ali vazão para um sofrimento, para uma angústia, a partir desse autolesionamento, né? Na população geral, a taxa de suicídio cresceu em torno de 3,7 ao ano e de autolesões em 21%. Em 2024, a gente está falando ano passado, o Brasil registrou aproximadamente 14.000 mortes por suicídio, o que equivale a cerca de 38 suicídios por dia, número que coloca o suicídio como uma das principais causas de morte no Brasil, especialmente entre jovens. As fontes são da Fiocruz e da Organização Mundial de Saúde. Tá? Então, eu tenho um gráfico, né, que ele traz para a gente, que temos aí, né, esses gráficos, eles são a partir do Ministério da Saúde e do DataSUS, eles trazem aí que o percentual majoritário é masculino, e a idade, majoritariamente falando, é de um público produtivo, que a região mais afetada em âmbito de Brasil é a região sudeste, e que a raça mais atingida, mais afetada é a branca. Mas cabe uma ressalva. Nós estamos falando muitas vezes, e lembra aquilo que eu falei anteriormente, da importância de poder falar desse tema para poder desconstruir esse tabu e podermos trabalhar com dados mais reais. Muito dessas informações passam também por subnotificações. Muitas pessoas não informam, então a gente não tem essas informações nos dados, o que acaba por afetar o quê?
a implementação nas políticas públicas. Por isso que é tão importante podermos falar sobre isso, né? Quando eu falei de automutilação, eu falei, né, que isso acontece em qualquer idade, mas na sua maioria na adolescência. E muitas vezes através de um comportamento que é muito comum na adolescência, que é o bullying, né? O adolescente sofre bullying, isso fica, ele não pode falar, se ele falar, ele recebe retaliação, e a partir daí é um conflito interno, é um sofrimento, e muitas vezes ele começa a se machucar. Então, as famílias, né, muitas vezes não percebem porque eles escondem, e a escola, às vezes, consegue identificar, e um comportamento que já sinaliza que temos aí algo que está diferente é no verão os adolescentes, né, se cobrirem todo, andarem de manga comprida, de calça, indiferente ao calor, para poder esconder as marcas, né? Então, quando a gente fala de automutilação, a gente está falando de sofrimento. Isso não quer dizer suicídio, né? Nem ideação suicida, mas isso quer dizer um comportamento de risco que requer cuidado, que já precisa, que já sinaliza ali uma atenção que deve ser encaminhada, né? Quando falamos em âmbito profissional, né, quando a gente falou ali que a maior percentual tem a ver com o público produtivo, nós falamos de burnout. Né? Burnout tem a ver com essa carga excessiva de trabalho, algumas profissões mais do que as outras, que tem aí um estresse intenso, um esgotamento. O burnout vem, né, dessa construção de algo que transborda. Então, quando você fala sobre isso, é uma despersonalização, a pessoa vive no automático, a pessoa fica né, transbordando, implodindo. Então, tem vários sinais ali que vão mostrando esse esgotamento. Por isso que é tão importante essa, né, a partir de 2026 será obrigatório as empresas implementarem a NR1 com a questão dos fatores que vão avaliar os riscos psicossociais, que tem muito a ver com isso, adoecimento nas empresas e a questão do burnout, que está gerando um grande afastamento. Eu acompanho muitos pacientes que estão afastados pelo INSS devido a burnout, como eu também dou assessoria para o RH de muitas empresas que têm seus funcionários, inclusive em cargos de liderança, que estão com ideação suicida, muitas vezes, né, trazendo aí essa questão de um esgotamento. Obviamente, isso também aliado à necessidade de um acompanhamento psicológico e também, muitas vezes, psiquiátrico. Né? O paciente já está dentro de um quadro de depressão. Nós temos várias categorias de profissionais na área de saúde, da área de segurança, né, da área de educação, que têm mais vulnerabilidade, estão mais suscetíveis a esse adoecimento pelo burnout, né? Por várias questões que a gente, em outro momento, pode abordar com mais tranquilidade, né? Então, quando a gente fala de comportamentos aditivos, abuso de substância, não é um comportamento aditivo, mas ele costuma andar muito próximo a um comportamento aditivo, né? Comportamento aditivo é qualquer comportamento que ele vá precisar de algo para lhe dar aí um suporte na questão do prazer, né? Então, o comportamento aditivo ele vai muito de encontro a eu adotar um comportamento que vai me dar, que durante um tempo teve uma função, mas que conforme a frequência e a intensidade, isso vira um problema, né? Que pode ser o transtorno alimentar, que pode ser qualquer comportamento como vício na internet, compras. Então, eu entro em um leque de comportamentos que
se tornam problemáticos devido à intensidade, devido à frequência e devido aos prejuízos que eles vão acarretando à pessoa. Mas isso é um tema que nós vamos trabalhar em outro momento com mais calma. Mas o importante é entender que esse perfil de pacientes, né, de público, de população, melhor dizendo, é um público muito suscetível a riscos, né? Quando a gente fala de transtorno do uso de substâncias psicoativas, a gente fala de álcool e outras drogas, né? Então, qualquer um público que esteja em vulnerabilidade, seja pelo burnout, que tem a questão né, de estar ali passando por uma situação extremamente ansiogênica, com questões de conflitos familiares, né, famílias disfuncionais, questões de trabalho e vários outros situações que podem estar criando na pessoa um intenso sofrimento. Se eu alio isso a uma solução dentro desses comportamentos aditivos ou de um uso de um transtorno, né, que se torna um transtorno, de um uso de substância, eu já começo a ter aí um grande risco. Até situações que não seriam de pouco, leve, moderado risco, se torna de alto risco quando está associado ao uso de substâncias, né? É sempre importante considerar que a pessoa pode estar passando por um período de luto, por um período pontual, como eu também posso estar com pessoas que têm sim um adoecimento mental, que precisa de um suporte medicamentoso, que precisa de um tratamento pontual ou contínuo, né? Eu posso estar com o paciente em depressão, com uma bipolaridade, tudo isso é analisado caso a caso. Como eu posso estar com um paciente que está passando por um processo de luto muito difícil, que dentro de um suporte a pessoa consegue elaborar e seguir, né? Então, dentro dos transtornos, a gente tem um que é muito específico, que também a gente vai trabalhar em outro momento, que é o transtorno alimentar, né? Muitas pessoas, dentro do seu momento de maior conflito, de problemática, acaba a comida sendo o seu suporte emocional, né? Então, quando eu trabalho com esses públicos, eu tenho um risco considerável dependendo de todo o contexto. Se a pessoa tem um transtorno psiquiátrico, se a pessoa tem um comportamento aditivo, se a pessoa tem um transtorno mental, se a pessoa está passando por um processo de luto muito difícil, tudo isso requer cuidado e muita atenção se isso vem associado ao uso de substâncias psicoativas de forma intensa, né? A prevenção secundária passa por poder colocar essas práticas em ação, né? Então, eu poder, além de fazer esse comunicado, essa conversa, né, essa divulgação de informações, que passa pela prevenção primária, a prevenção secundária, eu já agi quando o problema acontece. Então, quando eu falo, é potencialmente sobre algo que pode acontecer. Quando eu entro com a prevenção secundária, eu já entro na ação, né? Então, os sinais comportamentais, né, quando sinalizam ali a risco, acende a luzinha vermelha, uma pessoa que não tinha esse comportamento e começa a ter de um isolamento, começa a ter queda tanto profissional quanto acadêmica, tem desinteresse por atividades que anteriormente tinha grande prática, grande interesse, e isso se perde. Vem com expressões do tipo, né? Não aguento mais, queria dormir, não acordar. Então, vem com aquelas falas, né? Bem problemáticas, bem difíceis, bem, digamos que depreciativas, né? Então, a gente começa a precisar cuidar. Quando a pessoa começa a doar, né, objeto, desfazer de objetos, o meu bichinho de estimação, que eu tinha tanto afeto. Aí, de repente, essa pessoa começa a
querer doar. Então tem um desprendimento. A gente já começa a observar o que está acontecendo, né? E o que falar nesses momentos, né? Quando você percebe que a pessoa está em sofrimento, muitas vezes ela não fala devido ao tabu, devido ao julgamento. Existe ali um senso de que ninguém vai entender, né? E a partir daí, como conseguir criar essa ponte, não criar ali muralhas, né? É chegar e falar: estou aqui para ouvir você. Você não está sozinho, pode contar comigo. E principalmente, né? Chegar de uma forma bastante objetiva. Você não está se sentindo bem? Você está em perigo? Você quer que eu ligue para alguém de sua confiança? Como é que eu posso te ajudar? Foque no sentimento da pessoa, né? Deve estar muito difícil lidar com tudo isso, eu entendo. Mas você não está sozinho, eu estou aqui com você. Evitar críticas e reprovações, né? Fazer a prática da empatia, da compaixão, do acolhimento. Assim você vai poder ajudar essa pessoa. E o que não dizer para uma pessoa que está em sofrimento, né, com ideação suicida, que tem uma fala, né, de que a vida está insuportável, que eu sou um fardo, que minha família vai ficar melhor sem mim, né? Poder acolher. Agora, o que não fazer, né? Não deve minimizar esse sentimento, não deve menosprezar essa dor, não delegar que isso é falta de Deus. Muitos pacientes chegam muito abalados com essa fala, né? Como se eles falam, né? Como se eu quisesse estar sentindo, não é uma coisa que eu queira, não é uma escolha. Isso não independe da minha vontade. Isso simplesmente é algo que se apropriou e que tomou conta, que está dentro de mim e que é um grande buraco e que eu não tenho nada que dê conta. Então a gente precisa fazer um trabalho, né, de construção e não acabar ali com palavras fortalecendo essa depreciação da pessoa. Então, evitar dizer, isso é frescura, pense positivo, tudo vai ficar bom, isso só é uma fase. Você até pode usar essas frases, mas dentro de um contexto de cuidado, e nunca dentro de um contexto de que está muito difícil para você e você quer que a pessoa simplesmente fique bem, porque você não quer dar conta disso, não quer tomar conhecimento desse sofrimento, né? Então, buscar, né, atenção à saúde mental, o apoio profissional, o suporte social. Então, é isso que eu preciso, é dessa forma que eu preciso agir. Eu já sei o que fazer, estou em contato com uma pessoa que está em sofrimento, a partir daí eu preciso tomar essas iniciativas, né? E onde pedir ajuda? Nós temos no sistema público de saúde, né, a atenção primária, que vai, dependendo de caso a caso, encaminhar para o CAPS. Se a pessoa, né, tiver uma urgência, procurar uma emergência do seu território. Na madrugada é muito comum as pessoas poderem ligar para o 188, né, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Eles conseguem receber um suporte com pessoas treinadas para isso, né? Então, nós temos o CVV, no caso de emergência, temos a SAMU, bombeiros, polícia militar, Disque Saúde. Então, tudo que vocês estão ouvindo, se vocês tiverem interesse, vocês podem me contactar, que eu passo os contatos para vocês, né? E lembra que eu falei da questão da prevenção terciária, né? A prevenção terciária nós denominamos como pós-venção. O que vem ser isso? Pós-venção é quando o suicídio ocorreu e aí a gente cuida dos familiares. Então, existe todo um trabalho com esses familiares, porque além do risco, né, de algum familiar ficar extremamente mobilizado, né, podemos dizer que isso é
o que geralmente se apresenta, a grande questão é que pesquisas demonstram que os índices de suicídios em famílias que já ocorreram suicídios é muito grande. Quando eu falei dos riscos, eu falei num sentido de que, para cada pessoa que se suicida, em média, 115 pessoas são afetadas por esse impacto dessa notícia. Para algumas pessoas, tem um impacto em elaboração e a pessoa consegue se estabilizar. Para outras, não. Ela entra dentro de um luto, que nós chamamos de luto do sobrevivente, que é um luto muito cronificado, muito difícil da pessoa conseguir sair, precisa de todo um suporte, né? E se a pessoa tiver vários outros fatores que, em paralelo, vão aumentar ali a probabilidade de um fato que é, evidentemente, bastante específico dessa realidade, é que acontecesse um outro suicídio dentro da própria família. Né? Então, por isso que nós chamamos de pós-venção. Temos várias situações que requerem cuidado. Né? Então, até agora, nós falamos de vários perfis, mas que, de fato, todos eles são marcados pela vulnerabilidade, seja pontual, seja de uma forma prolongada, e que um fator de risco que agrava qualquer cenário é o abuso de substâncias. Se vocês lembram desse filme, que é um filme um pouquinho mais antigo, mas é um clássico, né? Que é o filme Dia de Fúria, de Michael Douglas, né? Com o ator Michael Douglas, melhor falando, é um que ele deu uma surtada, deixou o carro no meio da rua e saiu perambulando, depois de um dia muito difícil. Né? Várias perdas, várias frustrações, várias dificuldades que esse ator teve que enfrentar, que esse personagem teve que enfrentar no filme e simplesmente sucumbiu. Então, isso acontece com qualquer pessoa. Então, quando eu falo sobre a possibilidade de não acontecer com uma pessoa distante, mas isso poder acontecer com cada um de nós, né, de ter um dia difícil e vir a ter aí um surto, que pode levar a comportamentos impulsivos, a gente começa a pensar em quê? Em promoção de saúde, que aí a gente já chega no ponto final do nosso encontro de hoje. Porque cada vez que eu falo de promoção de saúde, eu falo de comportamentos que vão me proteger de eu entrar em situações limítrofes. Quais são esses comportamentos? Né? Dormir bem, uma boa alimentação, né? Uma alimentação equilibrada, atividade física, prática de hobbies, psicoterapia. Para algumas pessoas, a meditação funciona bem, para outras pessoas, cuidar da espiritualidade, buscar relações saudáveis. Então, a partir daí, eu começo a cuidar de mim, promover saúde, tanto no campo pessoal quanto no campo social. E aí é o que? Um fator de proteção para as situações de maior vulnerabilidade, que podem levar a situações extremas e que a pessoa pode, muitas vezes, para livrar-se do sofrimento, querer, né, dar fim a essa dor e agir de uma forma a pôr fim à própria vida. Então, eu espero ter conseguido falar um pouquinho de um tema tão difícil, né, de uma forma bastante acessível, de uma forma mais leve possível, que tenha conseguido esclarecer pontos importantes desse tema, mas se ficou alguma dúvida ou alguma necessidade de maior esclarecimento, eu vou pedir para vocês me contactarem. Vocês têm o meu celular, né? É 988961600 do Rio de Janeiro, 021. Tem o meu e-mail, tem todos os meus contatos nas redes sociais que eu amplamente divulgo.
Então, qualquer situação, vocês podem me contactar, tá bom? Foi muito bom estar com vocês, não plagiando, né, uma apresentadora bastante famosa, mas, de fato, é um prazer estar com vocês. Não, ainda estou entendendo como é que funciona isso, né? É a primeira vez que eu faço uma live, eu até pensei que eu fosse ter acesso a trocas de mensagens, eu vi que não, né? Então, se depois vocês quiserem me mandar perguntas, eu vou responder a posteriori, até que eu entenda melhor como funciona. Mas eu agradeço muito que vocês tenham participado comigo desse momento que para mim está sendo inaugural de aprendizado e que eu tenha conseguido agregar a cada um de vocês, tá? Eu agradeço muita atenção, muito carinho, e vou tentar construir isso como uma prática regular no meu trabalho. Muito obrigada, um excelente finalzinho de noite para cada um de vocês. Tchau, tchau.